Então, República Velha, só continuando o vídeo que a gente começou a trabalhar ontem, né? A gente fez um corte aqui sobre a questão da República Velha. Primeiro a gente falou um pouquinho mais da questão política em si, agora a gente vem mais para essas relações e os conflitos que aconteceram durante o período. O primeiro dos conflitos, então, para a gente analisar, vai ser a questão da Guerra de Canudos. Onde que essa Guerra de Canudos ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer no sertão baiano, entre os anos de 1896 e 1897. O que foi, então, esse contexto, o que a gente vai ter sobre Canudos? Canudos, na verdade, ele vai ser um local, né? Ele vai ser uma fazenda em Belo Monte ali, aonde o Antônio Conselheiro vai conseguir reunir aqueles seguidores, né? O Antônio Conselheiro ele é visto como um dos representantes aqui, né? Uma das personificações religiosas aqui, que ele vai fazer com que os adeptos eles sigam muito esse contexto. E por que justamente o Antônio Conselheiro e Canudos oferecia tanta resistência para a questão do governo? Porque Canudos ele era autônomo, ou seja, o que acontecia em relação a isso aqui? Eles conseguiam produzir sem uma necessidade da questão agrária, daquela questão impositiva das chamadas oligarquias, e ao mesmo tempo Antônio Conselheiro era uma barreira para a igreja, porque ele conseguia fazer com que os seguidores batessem de frente com aquela determinação da igreja. E isso representava um perigo muito grande para o governo brasileiro. Então, Canudos tinha que ser destruído. As três primeiras incursões, elas vão acabar dando com os burros na água, mas a terceira das incursões, ela é muito pesada. São aproximadamente 8.500 soldados envolvidos no meio desse conflito. E eles vão levar, inclusive, tanques para lá e armamento pesado, os armamentos mais novos que o exército tinha, para tentar conter exatamente esse conflito. E aí, qual é o saldo que a gente vai ter dessa relação do Arraial de Canudos, da Guerra de Canudos? O saldo é que as tropas que defendiam, então, o pessoal do Antônio Conselheiro vão ser completamente mortas, né, completamente dizimadas. O solo vai ser dinamitado para que não se produza mais nada naquela região, ou seja, bater de frente com os interesses da oligarquia, e todos aqueles presos durante o conflito, eles vão ser guilhotinados. Ou seja, Arraial de Canudos encerra aqui um dos primeiros conflitos que a gente vai ter durante o período civil aqui da história do nosso país. O segundo dos movimentos escolhidos para trabalhar aqui é a chamada Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina vai acontecer no Rio de Janeiro. Aqui, especificamente, ele tem uma data muito curta, tá? É entre os dias 10 e 16 de novembro. O que acontece durante esse período? Nesse período, a gente vai ter um conflito principalmente endêmico. A gente vai ter a questão do Oswaldo Cruz aqui como um dos personagens principais, porque uma das coisas que o governo carioca quer fazer é um processo de urbanização, e com esse processo de urbanização afastar os pobres para fora do centro das cidades. Eles querem fazer um processo de transformar as cidades num processo mais industrial, mais avançado. E para isso tinha que expandir e tinha que jogar para fora todos aqueles chamados indesejáveis. Quem eram esses caras? As pessoas pobres da sociedade. E de quem é que eu estou falando mais especificamente? Pessoas negras e pessoas pobres, os indigentes aqui no caso. Então, vários cortiços vão ser criados, a gente vai ter um processo que já vai começar aqui de favelização da sociedade. E em relação a isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma construção de um imaginário onde todo e qualquer pobre não possa viver no centro dessas cidades. Tá? Isso é o primeiro ponto para a gente tentar analisar. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão ser obrigadas a ser vacinadas. Por quê? Porque há um risco muito grande de que elas possam passar essas doenças para o restante da população. E essas vacinas, elas não são vacinas tranquilas aos olhos das pessoas, que elas vinham com muito medo, principalmente o avanço da questão da varíola. Só que eles não imaginavam isso. E geralmente essas vacinas se davam aonde? Na genitália das pessoas. Então elas temiam ficar estéreis ou alguma coisa nesse sentido, se revoltaram contra a obrigatoriedade desse processo de vacinação. Então, por conta disso, a gente vai ter uma série de danos materiais. Tá?
uma série de danos materiais. Além dessa questão dos danos materiais, o que a gente também tem? 30 pessoas vão ser mortas, tá, durante esse conflito, mais uma série de pessoas feridas. E as pessoas ainda nesse contexto aqui de um conflito social muito grande no Rio de Janeiro. Agora sim a Guerra do Contestado. Próximo conflito, Guerra do Contestado. Onde que ela vai ocorrer? Santa Catarina, entre 1912 e 1916. A gente tem a liberação por parte do governo para a construção de ferrovias. Quem é que vai tomar a frente aqui? A gente vai ter o Percival Farquhar, que vai ser aquele que vai ter a autorização para poder fazer a construção da ferrovia, tá? Então ele vai ter que abrir território, só que esses territórios são locais aonde o quê? Aonde principalmente o José Maria, que é um líder religioso, ele vai conseguir estabelecer nessas fazendas um processo de transformação dessas sociedades, vai fazer com que eles comecem a oferecer resistência para essa construção de ferrovia. Por conta disso, a gente vai ter uma série de mortes, né? Um dos rescaldos disso aqui é que aproximadamente 10 mil mortes a gente vai ter nessa chamada Guerra do Contestado, e a gente vai ter um processo de embranquecimento dessa sociedade também, o que acaba sendo extremamente negativo. Tá? Revolta da Chibata. Onde que a Revolta da Chibata vai acontecer? Rio de Janeiro, ano de 1910. O que foi esse conflito? De um lado, eu tenho Marcelino Rodrigues Menezes, que vai ser o sujeito que vai ser punido, então, com as 250 chibatadas, ele vai sofrer esse processo, e o João Cândido vai tomar a frente dessa discussão e eles vão ameaçar torpedear a cidade do Rio de Janeiro. A Marinha se volta contra o governo brasileiro por conta dessa condição. Tá? O que acontece nesse conflito? De um lado vocês têm exército, do outro vocês vão ter marinha. E por que muitas vezes isso acontecia? Eram as punições, que elas eram extremamente pesadas, principalmente por conta de oficiais negros, que ainda se continuava nesse contexto. Mesmo eu tendo avançado para o período republicano, eu continuo ainda com as mesmas características. Tá? Qual é o saldo do conflito que eu vou ter aqui? Eu vou ter a exoneração de um monte desses marinheiros, né, um monte desses militares, isso sem falar que mais um outro grupo vai acabar sendo preso. Tá? E por fim, os demais conflitos aqui eu mais vou citar para vocês entenderem o contexto. Eu tenho a Revolta de Juazeiro, a questão do Padre Cícero, principalmente na região do Ceará, 1914. Revolta do Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, 1922. Isso aqui vai ser o precursor da Coluna Prestes, ou seja, ele vai ser um movimento que ele vai começar a iniciar aqui. Forte de Copacabana, a gente tem um grupo de 18 militares que vão se entrincheirar contra esse sistema. Revolta Paulista de 1924, chamado tenentismo. Novamente aqui a questão dos militares, os tenentes, contra essa política que a gente tem vigente. Tá? A chamada Coluna Prestes, que vai ser decorrente exatamente desses dois primeiros movimentos, que o primeiro deles vai ser justamente os 18 do Forte, ou Revolta do Forte de Copacabana, e o segundo, a chamada Coluna Prestes. E a gente encerra com a última das revoluções aqui, que na verdade não é a última, ela é a primeira, só para a gente entender, cronologicamente, que acontece entre os anos de 1893 e 1895, que é o que nós vamos chamar de Revolução Federalista. Ela ocorre no Rio Grande do Sul e ela também vai ser um contraponto a toda essa política local que a gente vai ter da história do Brasil nesses primeiros anos na chamada República Velha. Então, se a gente excluir desse contexto todo o aparato que a gente tinha durante o período imperial, que também tinha essas revoluções que o exército batia de frente muito, a gente também tem conflitos urbanos aqui, conflitos rurais, onde a gente vai ter levante de líderes messiânicos, tá? Uma espécie de messias, que vão se voltar contra esse sistema. Então, durante esses primeiros anos, a chamada República Velha, ela vai assumir essa característica, tá bom? Obrigado, tudo de bom para vocês.